E uma pessoa está perguntando por que Maria revela segredos e não podemos saber quais são. Qual é a intenção dela? A propósito disso, hoje a gente iria começar a falar a respeito dos segredos. Porque no caso desses segredos que ela revelou só para Frei Elias, foram coisas que ela revelou, assim como elas são, para treinamento de Frei Elias. Porque às vezes os videntes veem coisas muito feias, mas muito feias mesmo. E parece que os videntes daqui por diante vão ver coisas sempre mais feias. Então eles precisam ser preparados. Precisam ser preparados. E nesses segredos, Maria descreve o que vai acontecer com pormenores durante a transição da Terra. E isto não é para nós todos. Porque nós todos temos que nos preparar para isso de outro jeito. Nós temos que nos preparar para isso no sentido de estarmos optando pela vida imaterial e estarmos optando pela vida em outros planos de consciência. Essa é a nossa preparação. Nós não precisamos saber em detalhes o que vai acontecer. Os videntes, sim, porque aí eles já se acostumam e quando chegar na hora da transição, eles vão poder trabalhar, porque eles vão ver a coisa que eles já viram, que eles já conheceram, não é? Eles vão ver e vão poder ali continuar funcionando como videntes e como os canais. Porque se eles tivessem chegado naquela situação de surpresa, não sei se iriam se adaptar assim lentamente. E Maria, contando segredos a eles e mostrando tudo aquilo que nós não podemos ver agora, por isso é que é segredo. Não pode antecipar isto para nós. Mas eles, com a vidência, podem ver. Porque um vidente vê no passado, vê no presente e vê no futuro também. Então esse é o segredo. E Frei Elias, ou qualquer outro vidente que receba segredos, está se treinando, não é, para estar aqui conosco na prática, na hora das coisas, na hora que as coisas acontecerem. De forma que a gente não está... Os videntes que estão diante dessa experiência não podem antecipar para nós o que eles estão vendo. Não pode antecipar, não deve, pelo menos não tem ordem para fazer isso. E vocês estão todos sendo preparados aos poucos. Hoje, por exemplo, nós vamos aqui comentar algumas coisas que são preparação para aqueles momentos e que foram canalizadas antes de serem mostradas para Frei Elias. Nós vamos hoje ler todas as coisas aqui que são preparação para as coisas que virão, como nós teremos que estar, mas de outra forma, não vendo o que vai acontecer lá. Porque nem todas as pessoas suportariam. Hoje nós vamos ver duas transmissões, uma de Cutulin, de Muriel e de Antuac, e a outra de Amar e outros membros da hierarquia que estão aqui contribuindo. Nós vamos ver coisas que são a nossa preparação para certas atitudes nossas, para certos comportamentos e para certas atuações naqueles momentos. Mas vocês veem que a gente vai entrar nisto bastante organizadamente,
E vamos seguindo, vamos aprofundando, até que um dia vocês se sintam preparados para estarem nessa situação. Então, uns dias antes que Frei Elias começasse a receber as informações que foram chamadas de segredos, começaram a chegar coisas que nos preparam para aquelas situações. E o que foi chamado de segredos é algo que está gravado, porque ele sozinho, fechado num quarto, grava o que ele está recebendo. E de forma que isto não se perde, porque depois se transforma numa informação de outro tipo, não? A hierarquia contribui com outras transcrições e as coisas ficam muito mais completas. Nós vamos começar pelo preparo dos cidadãos luz. Os cidadãos luz, que seríamos nós, devem estar preparados para viverem nas comunidades luz. Porque as comunidades luz, que já existem, não? Que já estão implantadas, as comunidades luz deverão amadurecer. Nós, os habitantes das comunidades luz, temos que amadurecer, porque após a transição e após o juízo, a vida vai ser uma vida que nunca houve na Terra. Mas as comunidades luz de hoje são uma preparação para aquela vida. Então, nós estamos começando esse trabalho ajudando que as pessoas se transformem em cidadãos luz para que façam parte dessas comunidades luz dentro de uma linha evolutiva como está prevista. Porque aí, nas comunidades luz de hoje, nós estamos cuidando de sementes de seres que vão ser os habitantes na nova Terra. Então, sabemos, por exemplo, que isso não é feito de um dia para outro. Então já faz bastante tempo que a hierarquia planetária levou para uma das luas do planeta Júpiter vários seres terrestres que haviam sido resgatados aqui na Terra. Não eram seres perfeitos, eram seres como nós, que estavam a ponto de precisarem de resgate. Então esses seres eram a média daquilo que é a humanidade. Não muito bons, mas também não muito ruins. Era uma média. Então esses seres, essas mônadas, foram convidadas a passarem um ciclo em uma das luas de Júpiter. Porque o planeta Júpiter, que é um dos mais evoluídos desse sistema solar, como todos os planetas evoluídos, estão observando muito a Terra. Estão fazendo tudo o que pode para que este planeta dê certo. E para que esta humanidade consiga um alinhamento. Então, esse grupo de seres terrestres foram resgatados e levados para uma lua de Júpiter e ficaram lá um ciclo. E porque a vida numa lua de Júpiter, vocês podem imaginar como é diferente daqui, não? Mas a experiência deu certo.
A experiência deu certo, de forma que, se seres daqui puderam viver em uma lua de Júpiter e suportaram a transformação que representa viver num planeta como Júpiter, para começar, não sei se lá a vida física, mas essas mônadas foram para lá e viveram lá. Não sabemos em que condições, porque os irmãos não disseram se estavam em corpo físico ou se eram só os corpos internos. Mas sabemos que a experiência deu certo. Então, o universo está fazendo todo o possível para que este planeta não termine e para que esta humanidade não se autodestrua. E então estamos sendo preparados, não? Para uma vida futura. Alguns aqui mesmo, alguns que as mônadas vão fazer o seu processo evolutivo na Terra. E outros que irão fazer estágios em outros lugares e depois voltar para cá. E outros que vão voltar para casa, porque não são daqui. Essa humanidade é muito desigual. Nesta humanidade, há seres que são da Terra, há seres que não são da Terra, que estão aqui de passagem e que vão voltar para onde vieram, e há seres que estão para se definir. Esta é uma humanidade bem movimentada. E esta Terra é considerada um planeta laboratório. Bom, então o que a gente vai aqui ler são coisas que Cthulhu, Muriel e Antuak ditaram para Frei Elias, para que vocês pudessem receber isso. Então, isto que vai ser lido aqui vai ser editado, vai circular, percebe? Nada fica escondido, mas vai passando por fases, por etapas, para poder servir a todo mundo. Então, neste comunicado, eles nos dizem o seguinte, que o verdadeiro problema da existência na superfície da Terra é a energia do conflito. Vocês sabem que a Terra é um planeta de quarto raio. O quarto raio é a energia da harmonia através do conflito. O planeta Terra tem um raio que chega na harmonia através do conflito. Isso explica porque a Terra, porque a superfície da Terra é desse jeito. Então, esses instrutores começam nos dizendo que a verdadeira existência do problema é a energia do conflito. Então nós temos que aprender a estar na energia do conflito, saber viver na energia do conflito, porque a Terra tem que se realizar nessa energia. A Terra um dia tem que ser um planeta muito harmonioso e na energia dela, no raio cósmico dela, ela vai chegar através de conflitos. E aqui ele continua assim. Entre vocês, quer dizer, ele diz entre vocês, porque eles consideram este grupo mais ou menos conscientes de muitas coisas, das quais a humanidade em geral nunca tomou consciência e nem sei se vai tomar. Então, entre vocês já não devem existir diferenças, mas sim
unidades para que vão se parecendo com o cosmos. Então nós aqui, a esta altura, já deveríamos ter consciência que entre nós deveria haver muita unidade e não existir certas diferenças mais. É esse ponto que conseguirão reformular algumas coisas e viver a unidade, que é o propósito da hierarquia. Para nós ouvirmos isto, que temos que viver a unidade entre nós, isto é como falar grego, porque a gente não imagina o que é o ser humano viver em unidade com os outros, não é? Então, nós estamos aqui, neste momento, aqueles que são mais conscientes estão aqui para assumir o projeto da unidade. Nós temos um exemplo perfeito de unidade, que é a nossa hierarquia planetária. À medida que vocês vão entrando em contato e que a hierarquia planetária vai se manifestando para nós, nós vamos descobrindo uma coisa que não existe entre nós. Nunca se ouviu falar que um membro da hierarquia entrasse em conflito com outro. Nunca se ouviu falar que um membro da hierarquia chegasse aqui e o próximo o desmentisse. Então, na hierarquia planetária existe perfeita unidade. A hierarquia tem muitos membros que eventualmente estão em energias diferentes, mas uma hierarquia como a Mar, que é um primeiro raio, convive com uma hierarquia de sexto raio, que não são energias afins, no cosmos, e o membro da hierarquia de primeiro raio e de sexto raio estão em perfeita harmonia, em perfeita união, e, sendo de raios tão diferentes, podem dar instrução para nós todos ao mesmo tempo. Vejam que é a unidade. Então, nós temos na hierarquia planetária uma unidade perfeita. Basta que prestemos atenção nas aparições deles ou naquilo que lemos que eles nos transmitiram, porque a hierarquia planetária nos transmitiu coisas desde o princípio. Então nós temos muitos exemplos de unidade perfeita que chegaram até nós. Mas em vez de nós imitarmos a hierarquia, nós imitamos outras coisas. Somos levados por outras forças. Ou fazemos as coisas conforme a nossa mente decide. E como a mente não é unida, as nossas mentes são, entre elas, desunidas, porque as mentes nem todas estão nos mesmos raios, então são muito desunidas, de forma que nós teríamos que ter a hierarquia ou as hierarquias como modelos para nós. Mas não fazemos isso. Poderíamos estar muito mais adiante. Bastaria que nós imitássemos, assim como eles nos tratam, nós tratarmos os outros. Depois aqui diz: muitas das vossas consciências
são incapazes de resolver assuntos da vida material. Muitos de nós, não poucos, hein? Muitos de nós são incapazes de lidar com a vida material. E isso está estampado no rosto de quase todos, não é? Então, esta coisa básica, que é resolver assuntos da vida material, a grande maioria não é capaz de fazer isso. Então a hierarquia diz que eles têm que nos guiar. Eles têm que nos guiar, porque senão esta terra se transformaria num caos material. Então, muitas de vossas consciências são incapazes de resolver assuntos da vida material. E é a hierarquia que tem a energia e a premeditação para resolver certos assuntos. Olha, se a hierarquia não tivesse resolvido certos assuntos, nós já tínhamos feito este planeta explodir. Então, muitas de vossas consciências são incapazes de resolver assuntos da vida material. E é a hierarquia que tem a energia e a premeditação, que tem a previsão para resolver certos assuntos. Bom, claro que certas mentes não concordam com isso, porque nem sabem o que é a hierarquia e não concordariam jamais com isso. Mas a verdade é que nós já teríamos posto tudo a perder se a hierarquia não resolvesse certos assuntos materiais. Em vosso plano mental não podem existir mais incoerências. E nós somos incoerentes o tempo todo, não é? Nós somos tão incoerentes que estamos numa reunião de silêncio e quando acaba a reunião, vamos fazer barulho lá fora. Como é que você pode sair de uma reunião de silêncio e sair pela porta e aderir ao barulho lá fora? Veja que incoerência. Não é uma incoerência? Eu estou dando um exemplo que a gente tem aqui em casa todos os dias. Não estou dando exemplos desconhecidos. Aqui, quando a gente cria uma atmosfera de silêncio e ver as pessoas saírem e vão conversar, fazer barulho, rir, bater palma, tudo lá fora, isso chama-se incoerência. Isso é um exemplo de incoerência. E assim teríamos centenas de exemplos de incoerência. Na nossa vida, se nós observarmos um pouco, vocês vão ver quanta incoerência existe, não? A gente, filosoficamente, espiritualmente, mentalmente, já evoluiu em certas coisas e vive diferente. Às vezes vive o oposto daquilo que já tem formado na sua consciência. Então nós somos incoerentes. É o termo que a hierarquia dá para nós. No vosso plano mental não podem existir incoerências. Isso dificulta a evolução do propósito. Porque nós temos um propósito como humanidade, que nem sabemos qual é. Mas nós temos um propósito. Mas somos instruídos, vêm os instrutores há milhares de anos. Em cada época, vêm muitos instrutores, às vezes de outros planetas. Nos ensinam tanta coisa. E nós continuamos nessa incoerência. E mesmo que a consciência tenha certeza do propósito a seguir e reconheça a meta, nós dizemos, não se enganem, o mal às vezes cultiva bons pensamentos, tão reais
que parecem seguros, tão brilhante, e não são pensamentos verdadeiros. Nós cultivamos um pensamento, fabricamos teorias de pensamento, fabricamos filosofias. Você vê a quantidade de filósofos que já aconteceram e não resolveram nada. Então, isto aqui nós temos um sistema de pensamento que teria que ser negado em princípio, porque o nosso pensamento não deve ser uma coisa fabricada pela nossa mente, pelo nosso cérebro. O pensamento é algo que desce do alto. O pensamento é algo que desce de uma mente superior e que nós procuramos encontrar. Porque aí o nosso sistema de pensamentos vai ser coerente com o plano evolutivo para a humanidade. Vocês já viram como é que se pode criar uma cadeira elétrica? Como se pode criar uma forca? Como se pode criar esses produtos que as pessoas tomam e desencarnam, se suicidam com produtos? Veja que incoerência. A incoerência dessa ciência, a incoerência da nossa vida. Cada um de nós que tem uma vida que nós nem sabemos o que é, e vamos criar uma cadeira elétrica, vamos criar uma forca, vamos criar venenos, pílulas para as pessoas poderem se suicidar. Veja que incoerência. Para que isso não suceda, o pensamento mental nunca deve estar separado do pensamento da hierarquia. Veja, o plano, não é que o nosso pensamento saia por aí e crie essas coisas. Cadeira elétrica, bancos, tudo isso que está aí, criado pelo nosso pensamento, não é? E quando o nosso pensamento tem todas as possibilidades de não ser separado do pensamento da hierarquia, porque a hierarquia vai nos transmitindo coisas tão gradualmente e respeitando tanto o nosso ritmo evolutivo que nós nem percebemos que as nossas ideias válidas vieram da hierarquia. Aqui na Terra se diz: fulano inventou o telefone, fulano inventou o avião, fulano inventou o submarino. Nós nunca inventamos nada. Isso são coisas que existem nos outros planos. Então não inventamos coisa alguma. Tudo isso existe. Agora, quem fez com que na nossa mente isto pudesse, na nossa mente intuitiva, isso pudesse entrar e a gente em seguida realizar, isto não quer dizer que somos inventores. Porque neste universo não há nada de novo. Nós somos tão incoerentes que nos julgamos inventores. Inventores de quê? Você inventou que um objeto pesado, por ter uma hélice, uma propulsão, voa. Mas uma águia que é pesada voa. O que você inventou? Quantos quilos tem uma ave? Quantos quilos tem uma águia que voa? Você que inventou voar, sendo mais pesado que o ave, você que inventou. Veja como somos incoerentes, como somos superficiais. Agora, então, a hierarquia nos passa essas coisas. Nós recebemos essas coisas e achamos que brotou da nossa mente. E com isto deturpamos a função da nossa mente. Nós deturpamos a função da nossa mente.
Nós acostumamos a nossa mente humana a se considerar uma coisa que ela não é. Porque a mente humana é um canal de contato. A mente humana não pode inventar nada, porque não há mais nada para inventar. Para que isso não suceda, o pensamento mental nunca deve estar separado do pensamento da hierarquia. Se nós tivéssemos, como humanidade, não, nesse trabalho de nos unirmos com a hierarquia, e olhe que a hierarquia já fez tudo o que era possível para isso acontecer. A hierarquia já encarnou em muitos seres humanos que demonstraram onde nós podemos chegar. A hierarquia encarnou em seres como nós, fez o sacrifício de encarnar em seres como nós, para mostrar como podemos ser. E nós convivemos com esses seres milhares de anos e nada modificamos em nós. E continuamos na nossa forma terrestre de ser. Para que isso não suceda, o pensamento mental nunca deve estar separado do pensamento da hierarquia. Se acontecer essa separação, é como ver uma água cristalina com restos e borra de chá dentro do mesmo copo. Tudo se torna turvo e confuso quando vossos pensamentos não fazem, não seguem a evolução do plano. Pelo plano evolutivo, nós já estaríamos muito mais adiante, o plano evolutivo. Mas em vez de nós buscarmos o pensamento superior, que a hierarquia manifesta, e adotarmos o pensamento superior, nós fazemos aquilo que a nossa mente diz. E a nossa mente não foi feita em condições de nós termos um pensamento correto. A mente é um laboratório, a mente é uma parte do nosso corpo que deve estar captando coisas de uma mente superior, e esta mente fica embotada porque faz por ela mesma, fica embotada, não consegue contatar uma mente superior, e o que a humanidade faz está aí para vocês observarem. As ideias podem ser ideais, mas os resultados podem ser pesarosos para aqueles que não deveriam estar aqui. As ideias não deveriam estar aqui. Agora a mente trabalha tudo isso, apresenta essas ideias com uma roupagem que nós, porque não conhecemos a mente superior, achamos uma roupagem bonita, e assim a mente vai nos conduzindo. E o mundo está nessas condições. Quem neste ciclo não se deixe conduzir pelo coração da hierarquia, não poderá canalizar o verdadeiro sentimento da fraternidade. Pensando com a sua cabeça, você nunca vai ser fraterno. Pensando com a sua mente, você nunca, jamais vai ser fraterno. Não consegue. E nem consegue unidade. Nem unidade de pensamento e nem unidade com o pensamento dos outros. E nós temos, na nossa evolução, um nível do universo que se chama o universo mental. O universo para nós é um mistério. Nós conhecemos o universo material, né? Mas já podíamos estar conhecendo o universo mental.
Outros graus de universo não estão ao nosso alcance por enquanto. Nesse grau evolutivo que nós temos, nós conhecemos o universo material, por isso tudo que conhecemos é visto pelos telescópios, pelas máquinas, o que não é ver a realidade, porque o planeta Júpiter não é aquilo que a gente vê no espaço, aquela coisa sólida. O planeta Júpiter é outra coisa, o planeta Júpiter é a alma daquilo. E nós podemos, além desse universo material, poderíamos estar em contato com o universo mental, o que já é um grande progresso. E temos até um aspecto divino que representa, não é, o universo mental. Já temos estudado esse aspecto, temos tido mantras com ele. O universo mental é a resposta positiva de um pensamento contínuo e construtivo. Quer dizer, se você consegue um pensamento contínuo, coerente e construtivo, criador, você está com a consciência no universo mental. As leis do mentalismo, que é criar aquilo no que se crê, não é o resultado de impulsos, de constantes ideias. Isto é o resultado de você ter penetrado o universo mental. Veja que trabalho em que nós teríamos se pudéssemos realmente ter um programa, o que não nos é pedido. Não nos é pedido porque, por respeito ao grau de cada um. Como a Terra é um laboratório, se dá a mesma oportunidade para todos, em todos os níveis. Porque a Terra é um laboratório. Então aí nós estaríamos com a nossa consciência de hoje buscando o universo mental. Mas porque teríamos entrada ali. Mas como vamos nos aproximar do universo mental, nos liberarmos desse universo físico? Como vamos nos aproximar do universo mental se estamos apegados ao universo material? Vocês veem que a gente pode até falar de assuntos elevados, mas acaba sempre no mesmo ponto, o apego. Perceberam? E há pessoas tão incoerentes que vivem apegadas e dizem que não têm apegos. Veja como somos incoerentes. Será que existe alguém que não tem apegos? Se não tivesse apegos, estaria vivendo no universo mental. Bom, e aquilo é o nosso próximo universo. Aquilo é o próximo passo da nossa vida universal. Mas como podemos estar desenvolvendo a vida universal se somos egoístas como somos? Se temos bens materiais, se mantemos bens materiais, como podemos desenvolver a consciência universal? Como é que você pode começar a desenvolver a consciência universal? Como é que você pode se voltar para o universo mental se você diz: a minha camisa, a minha casa, o meu filho, a minha mãe, o meu marido? Veja que incoerência. Ainda se dizem universais. A verdadeira cura, porque estão querendo nos levar para a cura,
A verdadeira cura se encontra para estes tempos na união com o grande coração solar da hierarquia. Se nós pudéssemos aceitar isto como verdade, que a nossa cura só vai... Porque somos todos doentes, hein? Visto de um ponto de vista superior, esta é uma humanidade doente. É que o nosso conceito de doente é quem anda por aí se arrastando e cai na cama. Não, nós todos somos doentes. Na visão de um nível sadio, a humanidade é doente. Por isso que eles estão dizendo como é que encontraremos a verdadeira cura. Está falando com todos. A verdadeira cura se encontra para estes tempos na união com o grande coração solar da hierarquia. Vamos ver se depois desses estudos, não, que a gente vai falar bastante usando a energia da hierarquia e buscando um contato com a hierarquia, já que a hierarquia está só falta se materializar aqui, não? Então, vamos ver se a gente muda de vira uma chave na gente, vira uma chave assim. E fica sintonizado com aquilo que é imaterial. Mas vocês sabem que não é fácil isso, não? Vocês sabem que não é fácil. Bem, o que é fácil, não sei se tem valor. Eu sei que não é fácil, mas a nossa mente já tem condições de compreender. E a nossa mente já tem em que se basear, que é o exemplo da hierarquia. A hierarquia já foi como nós, a hierarquia planetária já foi como nós, e hoje é a hierarquia. De forma que isso é o caminho de nós todos. Seria o caminho de nós todos se nós não estivéssemos inertes aqui, nesta consciência material. Que ainda nos interessa, hein? Porque tem gente que dá a vida por coisas materiais. Cuidado para não deixar-se persuadir por impulsos que podem criar supostas seguranças para todos. Porque segurança é uma coisa que não existe. Mas então a gente tem que ter cuidado para não acreditar que vai buscar segurança. Porque segurança não existe no universo material. Cuidado para não deixar-se persuadir por impulsos que possam criar supostas seguranças para todos, já que a instrução será a chave do vosso caminho para o fim do tempo. A instrução hoje está nos levando para o fim de um tempo. Porque como o mundo está chegando no fim de um ciclo, o mundo não vai acabar. O mundo está chegando no fim de um ciclo. Então a instrução hoje está nos dando a chave do caminho para o fim do tempo. O fim deste tempo que nós estamos vivendo. Então toda essa instrução, ela está nesses termos, porque o fim do tempo está aí, na porta, já está acontecendo. Então a instrução deve nos mostrar as chaves para isso. Então dizer que você, se puder, pare de pensar e pense como a hierarquia, isto é uma coisa possível neste fim de tempo. Isso talvez não fosse possível há muitos séculos atrás.
Mas quando vai chegando o fim de um ciclo, o fim de um tempo, muda também todo o nosso processo de comunicação. Cada impulso dado pela hierarquia requer uma mudança. Se nós não fôssemos tão presos ao materialismo, sentiríamos mais o impulso da hierarquia. Sabe, se o impulso da hierarquia não vier assim com palavras que a gente possa ler, explicar, entender, nós não sentiríamos nenhum impulso da hierarquia. Porque não temos a sensibilidade preparada para sentir esses impulsos. Então é preciso essa papelada escrita para a gente poder dar um impulso da hierarquia. E a hierarquia usar essa papelada toda para dar um impulso em nós. Isto é por causa do nosso condicionamento ao universo material. Então nós precisaríamos começar por reconhecer que existem infinitos níveis de universo. O universo não é só isso que nós conhecemos, que a gente vê e que os telescópios fotografam. Isso não é o universo só. Tem outros níveis de universo. E nós temos que, ao compreender, ao aceitar que existem outros níveis de universo, temos que, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa consciência, pelo menos pensar nesse outro nível de universo, pelo menos pensar. Mesmo sem saber o que é ou como é, pensar na existência disso. Você não está criando uma ilusão. Você já sabe que existem outros níveis de universo e que não precisamos ficar presos no universo material. Então, se você se coloca disponível para buscar esse universo imaterial, este universo mental, algo vem ao seu encontro para te ajudar a fazer isto, e vem por lei. Não é que vem porque você merece, vem por lei. Porque se você está procurando isso, isto vem. Mas quem é que está procurando o universo imaterial entre nós? Eu não sei. Quem está procurando? Quem está procurando e vivendo em coerência com isso, levante a mão. Ninguém. Porque tem que estar procurando essa parte imaterial do universo, mas viver como quem está procurando isso. Não está procurando isso e viver como todo mundo vive. Cada vez mais comprometido com o mundo material, cada vez mais ligado, karmicamente ligado com o mundo material, naquilo que ele tem de mais desumano. Porque vocês veem o mundo material como está. Vocês veem os bens de Deus como são distribuídos, ou melhor, vocês veem como os bens de Deus não são distribuídos. São acumulados em algum lugar. Com milhões de pessoas sem o que é básico. Cada impulso dado pela hierarquia requer uma mudança. Uma perspectiva maior, a capacidade da vossa visão tridimensional. Nós temos uma visão tridimensional. Você pergunte para qualquer pessoa, faça qualquer pergunta para qualquer pessoa e ela vai te responder como um ser tridimensional. Ela nem responde como um ser que tem outras dimensões no seu interior. Ela se expressa, fala, tudo do ponto de vista tridimensional. A boa colheita do fruto se consegue com a plantação dos bons recursos, que a lei da hierarquia proporciona, e ainda para muitos pareça que a cabeça desta obra está equivocada. Ainda achamos que o que a hierarquia nos diz que está equivocado.
Bom, vamos dar um exemplo. Deve haver melhores, mas não sei. Vamos dar um exemplo de um ser humano que passou por aqui, que teve um corpo de carne como o nosso, tudo igual, nasceu de uma família e viveu dentro de regras, aquilo que nós conhecemos como São Francisco de Assis. Por mais distantes da realidade que possam ser as biografias de Francisco de Assis, vocês vão entrever ali uma coisa um pouco diferente de nós, né? No entanto, está nas mesmas condições que nós estamos, do ponto de vista humano. E como é que chegou naquele ponto? Como é que chegou a ter a consciência dele mais no imaterial do que o material? Ele chegou a isso. E o resultado qual foi? Foi que hoje ele é uma hierarquia. Uma das grandes hierarquias do planeta. Um ser como nós. Com mônada, com alma, com corpos, não é? Com família. Com família. Ele não nasceu do nada. Ele nasceu de uma família. Dentro da lei da hereditariedade. E como é que chegou aquilo? O que ele buscava? Nós não sabemos, porque ele nunca disse, e as biografias são romances, né? As biografias são relativas. Mas ali dá uma ideia do que ele buscava. No projeto genético, o consciente humano foi criado para construir na matéria a evolução e o futuro. O projeto da criação para o ser humano, o projeto genético humano, é construir na matéria a evolução e o futuro. Construir na matéria. Então nós não estamos prisioneiros aqui. Nós estamos aqui para construir na matéria a evolução e o futuro. A matéria não está mais evoluída porque nós não deixamos. A matéria está no ponto em que está, aqui neste planeta, porque nós não fazemos o que temos que fazer com ela. Se vocês pensam o que nós fazemos com a nossa matéria, tem gente que pinta o cabelo. Tem gente que passa maquiagem no rosto. Se nós vemos o que fazemos com esta matéria, que nós devíamos estar preparando para o futuro. Só estou dando um exemplo, hein? Se vocês se puserem a estudar esse assunto com o coração, vocês vão levantar dezenas de exemplos. Só que encontrando um exemplo no qual vocês se enquadram, precisaria mudar alguma coisa. E não fazer como sempre fizemos. Que vê o que deve mudar e fica tudo a mesma coisa. Muitos de vocês, representantes da hierarquia, devem concluir para este último ciclo com a síntese da escola que foi vivida por todos. Tudo aquilo que a humanidade viveu, nós temos que observar, fazer uma síntese e não querer viver mais aquilo. Então, o projeto genético, geneticamente, dentro do projeto, isto é o que nós faríamos. Mas eu não sei que degeneração houve, não sei o que fizemos com a nossa genética. Vossa visão
nossa visão é mais que preventiva. Nossos grandes rasgos de conhecimento prevêem um auxílio imediato para aqueles que buscam o sentido do plano. Quer dizer, se um de nós, um que seja, que esteja buscando o sentido do plano evolutivo, ele diz aqui, nós daremos auxílio imediato. Eu vou ler porque isto aqui é a chave de todo este estudo. Nossa visão é mais que preventiva, e os nossos grandes rasgos do conhecimento prevêem um auxílio imediato para aqueles que buscam o sentido do plano evolutivo. Basta que vocês se interessem por saber qual é o plano evolutivo, basta que se interessem por isso, vocês vão ser auxiliados a ir encontrando isso. Isso dito por eles. Vocês, como humanidade e consciências, ainda necessitam da guiança da Irmandade. Não adianta a gente insistir e dizer que vai fazer por conta própria, que vai chegar por conta própria, que não vai. Você vai chegar numa ilusão, como em todas as ilusões que chegaram através das encarnações. No fim da vida, na hora de desencarnar, diz: o que eu vim fazer aqui? E não tem resposta. Viveu tudo errado. E assim centenas de encarnações. Bom, agora, neste momento cíclico, no final de um ciclo do mundo, que vai continuar de outro jeito este mundo, no final de um ciclo do mundo, vem aquela decisão da fonte da vida, no caso do universo mental, vem do universo mental esta possibilidade de você se interessar pelo plano evolutivo, não pelos nossos planos, não pelos planos econômicos, pelos planos sociais, essa bobagem toda que se sabe que não resolve nada, nunca resolveu. Então, quando você estiver interessado pelo plano evolutivo para esta humanidade, e você quiser realmente viver para o plano evolutivo para esta humanidade, você vai ser ajudado. Eles vêm ao nosso auxílio, porque sabem que sozinhos nós não vamos chegar. Mas aí eles estão de prontidão, estão observando, e aqueles entre nós que derem um sinal de que querem viver o plano evolutivo para a humanidade, mas que quer mesmo quer dizer viver aquilo que já sabe, e não saber uma coisa e viver outra. Isso não quer viver plano evolutivo. Então, se algum de nós quiser viver o plano evolutivo para a humanidade, eles vão auxiliar. Eles vão diminuir consideravelmente as nossas limitações. Atenção, eles dizem, para não perder o verdadeiro sentido da lei da hierarquia, cada um é colocado na posição que lhe cabe, e daí não deve mover-se até que a lei lhe indique. Porque uma das razões da gente não fazer coisa alguma é que a gente está num lugar onde o karma colocou e a gente sai dali. Ou a gente quer sair. Enquanto você quer sair de algum lugar, você já saiu. Porque se você está no lugar que o karma te colocou, para ali você evoluir, e se começar a evoluir, servir à humanidade, e você quer sair daí, você quer outro lugar,
Você quer outra coisa? Então vai. Vai e errou. Errou o caminho. Só na próxima encarnação tem outra oportunidade. É assim que nós vivemos. Nesta Terra que é um laboratório. E é por isso que isto é permitido. Porque aqui é um laboratório. Num planeta avançado ninguém faria isso. Mas nem viria à mente de ninguém fazer isto. Porque nos planetas avançados vive-se o que a consciência do planeta tem para viver. E eu vou viver aquilo que a consciência do planeta deve realizar. Porque eu estou num planeta, não sou um corpo solto no espaço, que vive o que eu quero. Eu estou num planeta. Atenção, para não perder o sentido da lei da hierarquia, cada um é colocado no lugar que lhe cabe. E daí não poderá mover-se até que a lei o indique. Porque nós estamos no lugar que temos que estar. Se não está bom, você melhore, você se aperfeiçoe e que você sai dali. Se você se aperfeiçoar, se você ficar melhor do que aquele lugar, o plano te põe no outro lugar, o plano te põe no lugar que te corresponde. Nós estamos no lugar que nos corresponde nesta vida. E não queremos aceitar isso, queremos outro lugar. Nós estamos no lugar que nos corresponde por karma. E é nesse lugar que nos corresponde, nas condições que nos correspondem, é aí que se trabalha. Só que não se trabalha seguindo a própria mente. Se trabalha vendo como é que eles fazem isso. Como é que eles vivem. O que é que eles buscam. Porque eu quero aprender com eles, com a hierarquia. E por piores que sejam, vocês têm aí as vidas deles, escritas em forma de romance, em forma de crônica, em forma de história. Tem aí como modelo, até que você tenha um contato direto, que é o nosso destino. E que não pode se realizar por causa do nosso apego a este universo material. A evolução do plano se constrói com o ordenamento das ideias e do pensamento. Primeiro tem que ordenar o que tem na sua cabeça. Depois que está ordenado, tem que dizer, bom, isto não sou eu. Eu já ordenei, já fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu quero saber o que é que eu ponho aqui dentro, porque isto serve para nada. Isto que eu ordenei, isto colocou minha mente em paz, colocou minha mente em ordem. Mas agora, fora isso, eu quero saber o que vou pôr aqui dentro. E aí, segundo aquilo que a sua mente contata, ela também, num certo sentido, sua alma, sua mônada, vão ficando conscientes num outro universo. Que é um universo que não é tão material quanto este. Este é o nosso passo evolutivo. Parece que é uma coisa inatingível porque estamos muito atrasados. E por que está sendo dito? Está sendo dito porque, embora estejamos muito atrasados, este é o momento cíclico do mundo, porque está terminando um ciclo do mundo, em que mesmo atrasados vão nos empurrar. Mas precisa que a gente, no mínimo, queira. Agora, se nem dá importância para isto, e se está muito bem no universo material, então, à medida que o Sol central da galáxia for esquentando, vocês vão ver vocês vão ficar uma torradinha aqui. Bom, hoje nós vamos parar, porque já foi bastante. Prosseguimos quando Deus quiser. Bom, sim. Então, assim, quando você fala um segredo, aí esse segredo ele é revelado para todas as pessoas? Não, nós já explicamos por que ela chamou de segredo. E agora já sabemos que a pessoa que conhece o segredo já deve estar preparada para o que ele vai ver.
Porque ele é vidente, a profissão dele é ver, aí ele não vai ter surpresa, vai ficar firme, alinhado, quando tudo acontecer, vai ver para nos canalizar instruções naqueles momentos. E isso daí realmente é porque já está acontecendo, ou já aconteceu no plano. O que existe, Eu queria mudar essa visão. escute, o que existe é um eterno presente. Nós é que temos a ilusão que alguma coisa já passou e que alguma coisa ainda não aconteceu. Isso é uma ilusão da nossa mente. Nossa mente é feita assim. Nossa mente tem passado, presente e futuro, mas isso não existe. De forma que um ser como Maria, que é quem está mostrando para ele os segredos, um ser como Maria sabe tudo o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer até o fim. Porque ela está no eterno presente, compreende? Por isso ele é uma entidade cósmica. Uma entidade cósmica vê no eterno presente. Uma entidade cósmica vê a sua origem, como você chegou aqui, como você é e como você vai terminar. Nós somos muito ignorantes, muito ignorantes. E é bom que saibamos dessas coisas para nos decidirmos a aprender alguma coisa. Mas para aprender, precisa praticar o que se aprendeu, senão não se vai adiante. Para aprender, precisa praticar, viver o que se aprendeu. Senão, não aprendeu. É como se não tivesse aprendido. Aprendeu só teoricamente, mas vive outra coisa. Então não aprendeu. Você soube, mas não aprendeu. Porque quando a gente aprende, a gente vive. Aí muda de ponto. É nisso que eles querem chegar conosco. Essa é a nossa dificuldade. E isso tudo faz parte da energia do segredo, compreende? Quer dizer, quando ela passou o segredo para ele, a energia do segredo ficou aí. E a energia do segredo vai nos levando agora. Vai nos preparando. Obrigado. Olha, atenção, hein? A lista dos pensamentos do dia. Os pensamentos do dia sempre coincidem, milagrosamente, sempre coincidem com aquilo que nós temos que trabalhar. E acho que nem 10% das pessoas, acho que nem 10% das pessoas seguem os pensamentos do dia. Porque os pensamentos do dia é uma sugestão de um ponto de trabalho, que está sempre dentro do plano para a humanidade. Então, aqui o pensamento de hoje diz: a capacidade de total doação é uma virtude do espírito. Está vendo? Está dizendo, você quer se doar? Ligue-se com seu espírito, porque a verdadeira doação é o espírito, não é seu ego não. Seu ego nunca se entrega. A capacidade de total doação é uma virtude do espírito. Ou você contata o espírito, ou você pensa que está doado, mas não está. Você está iludido que está doado. E se vê pela nossa vida que não estamos doados para aquilo que nós queremos. Mas não temos ideia do que é doação. Porque se tivéssemos ideia do que é doação, não havia conflitos entre nós. A primeira frase de hoje foi essa. A verdadeira existência do problema é a energia do conflito. Primeira frase que nos falaram. Então você precisa contatar o seu espírito, porque é lá que você vai se doar. E se você se doa, não há mais conflito com coisa alguma. Você se doou, é como se você se pusesse num carrinho sobre rodas e o carrinho vai deslizando. Quando você está doado, o carrinho da vida vai deslizando. Não tem tropeço, não tem obstáculo. O carrinho vai deslizando. Quem é que vai deslizando na vida? Quem? Sem cair, sem escorregar, sem dar encontro numa pedra, perdendo a direção. Seria só ficar no carrinho tranquilo e o carrinho vai deslizando. Podemos dizer que aí seria o contrário, seria o quê? A harmonia, né? Conflito, harmonia. Na Terra chega-se na harmonia através do conflito. Mas você não tem que viver sempre em conflito. Você tem que saber que aquele conflito é para você chegar na harmonia. Não é para se manter no conflito. Aquilo é o teu processo nesta Terra de chegar na harmonia. E aqui está nos alertando. O nosso problema é o conflito. Porque
nós nos perdemos no conflito e a harmonia está nos esperando. Isto é uma realidade da energia desta Terra. Cada planeta tem a sua energia. Este é um planeta de 4º raio. E é um planeta tão bonito, não? Se o homem não mexesse muito nele, imagina, seriam verdadeiros quadros paradisíacos desse planeta. Nos veremos breve, se Deus quiser.